Bom dia a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Doutor Álvaro Galvão, doutora Daiane Albernaz, doutora Nara Medeiros, doutora Fernanda Zignani. Vamos, então, começar a parte do 10º capítulo do Genesine. Tá? Esse capítulo vai falar sobre as referências bibliográficas, resultados da literatura. Primeiro, o de Zamboni, ele estudou 350 pacientes com Shiva, acompanhou durante 4 anos. 94% dos casos, a safena estava pérvia em toda a extensão, depois em 4 anos. E teve só 11% de recorrência. Ele fez um estudo com Light Reflection Rheography, que teve melhoras imediatas e em 6 meses. Estudando stripping versus Shiva. O primeiro autor foi o Capelli, com 148 pacientes, estudou durante 3 anos. E comparando o stripping, o Shiva que ele fez, nesses 148 pacientes, com a literatura, com casos de literatura. Ele fez o critério de Hobbes, utilizou o critério de Hobbes. O critério de Hobbes fala que considera entre excelente os resultados, né? Analisa os resultados. Entre excelente, melhor, igual ou pior. Maeso é um outro autor, estudou 90 casos de Shiva, também comparando com outros 85 pacientes dele, comparou também com que fizeram stripping, comparou com Capelli, comparou com a literatura. E aqui ele fala o seguinte, que eles compararam com outros pacientes, porque em Barcelona, na Vall d'Hebron University, o stripping foi abandonado em 1995, então eles não têm caso de stripping para comparar. Aí agora os resultados desses 2 estudos, tá? Em ambos os grupos que compararam Shiva com stripping, o Shiva produziu uma melhora significativa comparada ao stripping e literatura. As comparações dos 2 grupos Shiva não tiveram diferenças entre si. Então, aqui o critério de Hobbes, tá? Eles fazem da seguinte forma. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. São pontuados, tá? Os resultados. Então, por exemplo, quando o paciente vem para fazer o follow-up, eles vêm. Não tem nenhuma veia varicosa visível ou palpável, ganha 1 ponto. Se tem um pequeno número de veias visíveis ou palpáveis, com diâmetro menor que 5 milímetros, ele ganha 2. Se tem veias residuais ou novas veias com diâmetro maior que 5, 3 pontos. Se tem uma safena incompetente, 4. E as avaliações subjetivas é o seguinte: se não tem queixa, é 1. Se tem pequena queixa ou queixa estética, com uma clara melhora, é 2, tá? Se tem melhora com ainda alguma queixa estética ou funcional, 3. Se tem uma doença sem nenhuma mudança ou piorou ainda, 4. Então, nesses estudos que compararam Shiva com a literatura, tá? Eles pegaram aqui o seguinte, então. Vocês olham aqui na esquerda, que é o Shiva, o stripping, Shiva stripping, tá? Shiva stripping, na primeira coluna da esquerda. Depois os itens é o seguinte: presença de varizes, veias após 3 anos. Então, vamos começar aqui na primeira linha, tá? O grupo do Shiva, presença de varizes, eles tiveram, para Shiva, piora só em 1%, e excelente em 51%, em 56%, e melhor, com menos varizes, em 42%. Depois o stripping, observando veias após 3 anos. 54% excelente no Shiva, aqui comparado com 56%. 30% com alguma melhora, comparado com 42% do Shiva, e 13% igual ou pior, comparado com 1% só do Shiva. Quer dizer, 15% comparado com 1%.
O segundo estudo ali é o avaliando, desculpa, não é o segundo estudo, isso aqui são os dois estudos, tá? Ó, a comparação do critério de Hobbes numa ESO-grupo, tá? Isso aqui tudo é o estudo do Maeso, é o primeiro que eu mostrei ali. Então, são os itens diferentes. Em relação a sintomas clínicos, tá, teve 66 contra 28, ou seja, o grupo do stripping teve menos sintomas clínicos do que o do Shiva, e o grupo do Shiva em relação à melhora excelente, a melhora excelente foi maior no grupo do Shiva do que do stripping. E a melhora, assim, melhorou um pouco, um pouco de melhora, 50% no stripping e 32% no Shiva. E piorou no 21 contra 1. E o último lá, a resposta de satisfação estética, tá? Satisfação estética, no nível excelente, sem varizes, teve satisfação estética mais ou menos igual, 57 para 50. A satisfação estética, que melhorou um pouco, também, 38, 32. E a não melhor estética, de forma nenhuma, comparado com o grupo do stripping, teve um resultado maior. A comparação de danos neurológicos, que provavelmente isso aqui ele falou do tornozelo, eu acho que no caso do stripping, né, a lesão do nervo safeno. Então, aqui no grupo Shiva, após 3 anos, teve presente só em 1%, e o stripping 18%. E ausente o Shiva em 98% e o Shiva em 81%. E depois, considerando pequenas veias, aranhas vasculares, após 3 anos, 8,9% no grupo do Shiva e provavelmente aqui 65,9% no grupo do stripping, tá? E ausente em 91% no Shiva contra 34%. Então, teve menos presença de telangiectasia a longo prazo no Shiva do que no stripping. Que a comparação de presença de veias após 3 anos entre o Shiva e séries publicadas. O Shiva aqui é o último, tá? É a última linha lá que interessa para nós. Então, excelente foi mais ou menos semelhante ali na literatura. 57 contra 55, 39 e 34. Aí, na última linha lá, o Shiva, a coluna do meio, tá? Melhor ou pouca. 42 contra 50, 51, 35. E pior ou igual, sempre o Shiva tem menos resultados piores. Então, só tem 1% contra o 6, 10 e 10. Agora, eliminação de refluxo sem ablação ou desconexão da veia. 40 pacientes com refluxo ao duplex com uma perfurante de reentrada. Então, aqui eles estão estudando, isso é um outro estudo, tá? O estudo de Zamboni, e esse estudo, ele avalia o quê? A eliminação do refluxo da safena, sem ablação ou desconexão da safena, tá? São 40 pacientes com refluxo ao duplex, com uma perfurante de reentrada. Tirei porque eu perco o mouse, fica muito ruim, assim fica um pouco melhor. 40 pacientes com refluxo ao duplex, com uma perfurante de reentrada. O desaparecimento do refluxo foi de 100% em 1 mês e 85% em 6 meses. Aqui. O volume venoso, o índice de reenchimento. Essa aqui é uma avaliação, então, pela
pela pletismografia AR, tá? O volume de fração de volume residual, respectivamente, tá? No pré-operatório e 1 mês e 6 meses. Então, aqui é o resultado desse estudo último que a gente viu. Todos têm diferença significativa, tá? E aqui seguimos o seguinte, que o resultado foi que houve uma melhora na fotopletismografia. A gente não precisa se ater muito aqui. Então, aqui é o resumo de todos eles, todos os estudos que nós vimos até agora, tá? Que são estudos não randomizados, tá? Então, o primeiro, o Zamboni, que ele teve o número de pacientes 357, o resultado, drenou a grande safena em 94% após 4 anos. Então, eles conseguiram drenar a safena para perfurante e recidiva só 11%. E a melhora significativa com a pletismografia AR, tá? São estudos mais simples, né? Não são estudos comparativos, não são trials, são só resultados ali, não randomizados. O Capelli, prospectivo e comparado com a literatura daí, já é diferente. 148 casos avaliados em 3 anos. Então, ele teve resultados com uma melhora significativa no grupo do Shiva, comparado aos stripping, os publicados, casos publicados, após 3 anos. Então, com diferença, né, nos sintomas, na avaliação estética subjetiva, e melhora também na presença objetiva de veias varicosas, com o Shiva comparado ao stripping. O Maeso fez um estudo prospectivo comparado à literatura e somou também seus próprios casos de stripping. Então, ele teve 90% contra 95% dos seus próprios pacientes. E aqui ele usou também alguns do Capelli e alguns da literatura. 3 anos. Ele teve uma melhora significativa no grupo do Shiva comparado com seus próprios pacientes que fizeram stripping. Em relação aos sintomas, a melhora subjetiva e estética e a presença de varizes e veias visíveis. Após 3 anos, teve uma melhora não significativa. Todos foram não randomizados, tá? Aqui, então, é uma revisão da literatura rápida para a gente relembrar como é que é o shunt tipo 3. Então, o shunt tipo 3 é aquele que tem o refluxo ostial e que esse refluxo ele é redirecionado da safena por uma tributária importante. Essa tributária, ela pode ter vários caminhos. Ou ela vai encontrar, volta para a safena, encontra uma perfurante de reentrada dentro da própria safena, ou ela volta para a safena, tem mais uma parte de refluxo e sai para uma outra tributária, que acaba entrando por essa tributária, encontrando o caminho de reentrada, ou ela pode simplesmente migrar para uma outra safena, e ali refaz o fluxo. O shunt tipo 1 é quando existe, então, refluxo ostial da safena e a reentrada se faz dentro da intracompartimental ainda, da própria safena, direcionando para o N1, que é o sistema profundo. Não importa se esse refluxo venha da junção safeno-femoral ou se venha de uma perfurante alta, que esteja fazendo o papel, então, de passagem do sistema profundo para o compartimento safênico. E pode ter também 2 perfurantes. Aqui é uma pequena revisão. Então, agora vamos para estudar, olhar os casos da literatura que estudaram trombose de safena pós-operatória. Pintus estudou 165 casos de Shiva, teve 61% desses casos fizeram a primeira etapa do tratamento, que é o Shiva 1, ou a primeira etapa do tratamento Shiva 2. Contra 39% dos casos, eles fizeram o Shiva 1
mais Shiva 2, que é a ligadura da junção feita simultaneamente à ligadura da tributária. Relembrando que a gente tinha dado uma estudada antes, que alguns casos o cirurgião pode fazer a opção por tratar os Shiva 1 mais 2 simultaneamente, principalmente quando o paciente vem de longe, que ele vê que tem mais dificuldade de fazer esse acompanhamento e vir várias vezes, retornar várias vezes para o tratamento. Nesse caso, ele avaliou trombose venosa superficial da safena. Então, ele teve pacientes, 9%, ele conseguiu observar a drenagem, e não drenados, 38%. 38% é os que fizeram Shiva 1 mais 2. Conclusão desse estudo, tá? Ele chegou à conclusão que as safenas que têm maior que 0,85 centímetros tem 3 vezes maior o risco de tromboflebite. Agora, o estudo do José Maria Escribano e o seu grupo de Barcelona, esse grupo que abandonou a Shiva abandonou o stripping desde 1995, eles fazem só Shiva, tá? Aqui, no caso, eles fizeram uma avaliação do tratamento com Shiva 2 no paciente com shunt tipo 3, tá? Então, o shunt tipo 3 é esse aqui, relembrando, tá? E o Shiva 2 seria, então, o fechamento dessa tributária aqui, a saída da tributária. Então, eles tiveram 58 pacientes que fizeram o primeiro passo, que, desculpem, tá, não dá para ler direito, primeiro passo de Shiva 2 em shunt tipo 3, e fizeram follow-up em 3 anos. O diâmetro da safena reduziu significativamente. 51 pacientes tiveram refluxo após 6 meses. E 53 pacientes tiveram refluxo após 3 anos. 100% tinham um perfurante de reentrada e foram transformados em shunt tipo 1. Shunt tipo 1 é esse aqui. É quando existe a reentrada dentro do compartimento. 46% dos pacientes receberam a ligadura alta, que é a crossotomia, após 3 anos. Então, aqui é o seguinte, após 3 anos, metade, mais ou menos, dos pacientes tiveram que fazer aquela ligadura alta, tá? 89% dos pacientes, 89,9%, 90%, vamos considerar, tinham cura clínica pelo critério de Hobbes. E 10% tiveram de melhora no momento que só 10%, ou seja, 90% tinham cura clínica, ou 100% de melhora de Hobbes, tá? E 10% não tinham cura, tinham melhora. Lembra que o critério é ausência de sintomas, melhora só ou igual ou pior. Então, 10% melhoraram e 90% tiveram ausência total de sintomas pelo critério de Hobbes. 79%, e depois que fizeram a crossotomia, quando reapareceu o refluxo em 3 anos, 79% tiveram, então, melhora total de sintomas do critério de Hobbes. Aqui eles colocam curados, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim. Zamboni e colaboradores. Eles fizeram Shiva 2 em shunt tipo 3, em 3 anos. E aqui é uma coisa interessante que eles falam o seguinte, que é um número para a gente ter na cabeça. Se faz somente o Shiva 2, 30% vão ter uma melhora, vão ter a competência permanente da safena em 3 anos. Ok? Agora vamos partir para os estudos randomizados, tá? Esse primeiro estudo, ele avalia cicatrização de úlcera comparando Shiva com compressão, tá? 24 pernas em 24 pacientes com Shiva CAP6, tá? Agora, aqui mudou, eu não sei, porque talvez critério de exclusão, eles fizeram
23 pernas em 21 pacientes, tá? Dessas 23 pernas em 21 pacientes, 16 pernas tinha shunt tipo 1. Então, foi feita a corsectomia e, eventualmente, mais interrupções ao longo dessa fenda. 7 pernas shunt tipo 3 foram tratadas com Shiva 2. Fizeram estudo de pletismografia AR, que melhorou significativamente. E a qualidade de vida com SF36 melhorou também significativamente. Aqui, um quadro mostrando esse estudo, tá? O resultado do estudo. Então, o sucesso de cicatrização de úlcera com Shiva foi 100% e compressão 96%. O tempo de cicatrização na Shiva reduziu muito. Ele foi 61 dias na compressão e 29, praticamente metade do tempo, tá? Na Shiva. A velocidade de cicatrização, aqui é uma coisa meio subjetiva para a gente avaliar, mas foi o dobro na Shiva, tá? E a recorrência da úlcera foi de 38% na compressão e somente 9% na Shiva. Ambos esses pacientes precisaram do segundo passo de Shiva 2, que é a crossotomia, que não foi feita durante a investigação, no período de investigação. Eles continuaram com o refluxo presente do sistema profundo na perna, até a safena afetada, para dentro da safena afetada. Agora, um estudo de um trial de longo prazo, estudando veias varicosas, o stripping, versus correção hemodinâmica. São 2 grupos, 150 pacientes randomizados em 2, em metade Shiva, metade stripping, e eles entenderam o seguinte, concluíram o seguinte: o risco relativo de recorrência do grupo de stripping era o dobro em 10 anos, comparado com Shiva, tá? E nenhuma diferença significativa foi encontrada entre as duas técnicas após 3 anos. Durante o período entre 13 e 10 anos, a recorrência, as taxas de recorrência nos 2 grupos se tornaram aparentes e significativas. Então, vamos ver isso aí. Então, o resultado do stripping versus Shiva. A duração do tempo do hospital. Eles ficam com o paciente pós-stripping 2 dias no hospital. É uma coisa que eu acho que ninguém do nosso grupo faz isso, né? E no Shiva somente ambulatorial. A média do valor de Hobbs foi semelhante. A média do valor do score de Hobbs também não houve diferença significativa. E a recidiva após 10 anos, houve maior recidiva no stripping. Após 10 anos. Mas imagine que é um estudo muito longo, né? Acompanhar paciente com varizes por 10 anos ou mais. Agora, aqui as diferenças, a análise de duplex em recorrências identificados em 5 diferentes padrões de recorrência. Houve significância para esse padrão 4 e padrão 5, que é o seguinte: o padrão 4 é o refluxo da veia proximal da safena para uma tributária. No Shiva teve diferença, tá? E o tipo 5 é a recorrência de uma veia varicosa maior que 5 milímetros sem conexão com o sistema profundo. Teve maior no grupo do stripping. Bom, esse aqui está meio complicado, né? Esse anterior aqui. Mas aqui ele só concluiu isso, que o risco, então, relativo do stripping é o dobro após 10 anos, né, de recorrência. Agora vamos ver esse outro estudo randomizado comparando o Shiva com o stripping. Esse é o da Espanha, tá? Em 2006. Eles estudaram 100 pernas tratadas com stripping ou com Shiva durante 9 anos. A média de
tempo sem trabalhar por stripping foi 19 dias e do Shiva 8. 11 pacientes no grupo do stripping se preocuparam tiveram problemas de nervo safeno ali no tornozelo. 5 ainda estão em controle após 6 meses e 1 é permanente após 5 anos. No grupo do Shiva, 4 pacientes sofreram de trombose de veias sintomáticas. Essa condição foi encontrada em 11 pernas. Os critérios de Hobbes de 5 anos. Olhem a última linha lá, tá? Foram bem semelhantes os critérios de Hobbes em 5 anos, tá? Aqui tivemos problema, anestesia local no Shiva contra a anestesia peridural, espinhal, né? Peridural, provavelmente o hack anestesia, no stripping. As lesões neurais no stripping foram muito maiores e as reintervenções iguais. Então, agora, cirurgia de veias varicosas, stripping versus Shiva. Agora, um trial randomizado, comparado com o grupo controle. Aqui eles pegaram os 501 casos e dividiram em 3 grupos. 167 Shiva, 167 controle clínico 1 e 167 controle clínico 2. Eles fizeram medidas de recidiva. Aqui fala do odds ratio, que foi 95 de intervalo de confiança, tá? E embaixo fala, a conclusão foi que o Shiva teve menos efeitos colaterais e menos recidivas após 5 anos em ambos os grupos, comparado com os 2 strippings. E nenhuma diferença estatística entre os grupos de stripping entre si. Aqui temos resultado de 5 anos. O grupo 1, o stripping sem duplex. O grupo 2, o stripping com duplex. E o grupo 3, Shiva. Então, aqui vamos ver. Teve significância aqui na dias sem trabalhar, novas veias no ultrassom em 5 anos. O Shiva teve só 35% comparado com praticamente metade dos strippings, que foi 67 e 60, e veias visíveis clinicamente pelo critério de Hobbes. 26 no Shiva contra 43 e 47. E aqui nós terminamos, então, essas primeiras páginas aqui do estudo, e eu gostaria de ver a opinião dos meus colegas sobre esses primeiros trabalhos aqui, que teve não randomizados, randomizados, trials, clínicos. Eu deixo aberta a discussão. O que me chamou a atenção nessa primeira parte do capítulo foi que todos os estudos mostraram que o Shiva ou ele é equivalente em resultados, ou ele tem resultados melhores, né? Só que a grande maioria dos trabalhos compara com o stripping de safena, que a gente sabe que, considerando a literatura com outras técnicas, também o stripping acaba perdendo em muitos quesitos, né? Comparando com a termoablação com laser, com radiofrequência, com espuma, invariavelmente a gente vê nos trabalhos que o stripping mostra resultados inferiores a curto ou longo prazo. Então também era de se esperar daqui a pouco isso com o Shiva. Mais uma vez, como a gente já comentou nos outros capítulos, fica a curiosidade de como vai ser a comparação, como seria a comparação do Shiva com as técnicas menos invasivas de tratamento, né? As técnicas ablativas químicas ou térmicas que têm sido feitas mais ultimamente. A gente sabe por colegas que fazem bastante Shiva que tem alguns trabalhos novos, algumas literaturas novas sendo preparadas a respeito, e eu acredito que elas vão incluir já essas técnicas menos invasivas, né?
Aproveitando a crítica, assim, eu acho que realmente a gente fica induzido à ideia de que o Shiva é muito bom comparado ao stripping, né? Ao stripping tradicional, uma cirurgia convencional, que é realmente mais agressiva, que traz as lesões neurológicas. Mas a gente tem que trabalhar também que isso aí são conceitos europeus, né? Por quê? Eles colocam o stripping numa internação de 2 dias, até mesmo aqui, quando a gente faz alguma situação convencional ou fazia, não fica tanto tempo. Outra relação também que eu acho importante, esses conceitos europeus de estética, às vezes, são diferentes dos nossos conceitos latino-americanos ou até mesmo especificamente brasileiros. Os pacientes procuram o consultório vascular com o objetivo de buscar uma excelência em 100% dos casos. Então, o que a gente busca é, às vezes, uma associação de técnicas, não querendo já fazer o comparativo, como a Daiane falou, mas, assim, uma associação de técnicas, desde tratamento do laser endovenoso, tratamento do laser transdérmico, ressecção de alguns vasos, ligadura, para que a gente chegue ao resultado mais próximo da perfeição da eliminação dos vasos. E outro fator também que eu sempre considerei muito complexo quando a gente faz comparativos em varizes, as varizes são de uma variante tão grande que a individualidade de cada doença, ela dificulta muitas vezes você fazer comparativos, né? Porque tanto o diâmetro de cada safena, a situação de cada paciente, o sobrepeso, os resultados vão influenciar se é uma segunda cirurgia, se é a primeira cirurgia, se o paciente vai ter um pós-operatório adequado, se ele tem uma boa cicatrização, se ele tem varizes que são mais frágeis, varizes que são menos frágeis, quando você opera um paciente homem, opera um paciente mulher. Então, é claro que talvez num conjunto em que se analise uma estatística muito grande, a gente possa até mesclar isso e considerar que possa ser pacientes semelhantes. Mas eu entendo que varizes é tão complexo você comparar um paciente ao outro que muitas vezes você pode ficar sendo induzido a ter o resultado de uma técnica sendo melhor do que para outra. Então, essa é apenas um questionamento relacionado às estatísticas que a gente vê, que são muito favoráveis nesse caso aí. Então, leva, no mínimo, uma questão assim, da gente se realmente tem toda essa diferença, né? Mas é só um questionamento, mas chama atenção pelos resultados positivos, acreditando na estatística. Eu também me chamou a atenção, concordo que os estudos, esses estudos europeus, eles foram feitos comparando o Shiva com a técnica de stripping, não com as técnicas minimamente invasivas, né, de ablação. Eu sempre, quando penso em Shiva, eu acho que alguns estudos mostraram, né, a questão de muitas vezes ter que ser feito mais de um procedimento, né, em mais de uma etapa. E aí, isso que o Álvaro falou, acabou de falar agora, muitas vezes os pacientes aqui no Brasil existe uma preocupação e até uma exigência com resultados não só da doença venosa, mas resultados estéticos também. E eu não sei o quanto o nosso perfil de paciente teve ali no início um dos estudos que 3 anos após eles tiveram que fazer o fechamento da junção. Eu não sei o quanto os nossos pacientes esperariam, né, todo esse tempo, porque às vezes eles procuram um resultado um pouco mais rápido, né? Então, eu acho que sim, eu acho que hoje nós temos várias opções, eu acho que tem que ser comparado a técnica com os tratamentos menos invasivos, sem dúvida alguma, como a Daiane falou. E eu concordo que o tratamento de varizes, eu acho que muitas vezes a gente faz, são várias técnicas, né, que a gente utiliza para chegar num resultado final adequado. Então, apenas uma técnica, eu também fico um pouco receosa de trabalhar apenas, no caso, apenas com o Shiva. Então, eu vejo que o Shiva, ele
assim, é uma técnica que ela é uma técnica mais antiga, que foi desenvolvida numa época que, como a Daiane falou, nós não tínhamos opções menos invasivas como temos hoje. Então, em 95, né, quando ele começou lá a comparar, né, um trabalho lá que comparava o Shiva com o stripping, algo, e assim, tem um grande lado positivo, que é essa questão de diminuir a invasibilidade ao paciente. Eu acho que ele é precursor, né, assim, né, foi algo que, assim, talvez até motivado essas técnicas menos invasivas, né, porque hoje temos várias. Mas uma coisa que me preocupa naquele trabalho, quando ele começa a falar de trombose, um índice muito alto, né, mesmo assim na técnica com a drenagem, chegava a 10%, e na técnica que não drenava, 38% de tromboflebite pós, né? Então, assim, é uma ótima técnica nessa questão menos invasiva, mas tem que ver também que é uma complicação bem séria a tromboflebite, na minha opinião, você operar um paciente para ter cerca de risco de 40% de tromboflebite, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente está pensando, o objetivo do nosso grupo de estudos é observar o Shiva como uma possibilidade pelo manejo hemodinâmico das veias. Pelo menos eu vou falar da minha ideia. Eu já estou aplicando muitos princípios de Shiva nos pacientes que nós estamos tratando, mas sem essa religião de preservar a safena a qualquer custo. Então, a gente usa o princípio hemodinâmico da veia escoar para uma perfurante, de observar da onde que vem, para onde vai o fluxo que aparece nas tributárias, e a gente tem feito isso. E realmente, a tromboflebite, ela é bem comum quando a gente faz, no caso, por exemplo, o fechamento ao invés de aplicar a Shiva, a gente usa o strip, a termoablação da safena. Vamos supor que o paciente tem um refluxo grande troncular lá na safena, próximo à junção safeno-femoral. A gente faz o fechamento com endolaser e a saída dessa tributária grande, ela flebita com muita frequência. Muita frequência. E é importante essa informação, porque a gente tem usado anticoagulação para seguir esses pacientes, porque quando eles flebitam, não existe involução da tributária, ela fica aparente, fica manchado. Então, também por isso acho importante. Em relação à comparação com outras técnicas mais modernas, como o endolaser, nós vamos estudar a seguir, tem capítulo ainda continua, né? Isso é só a primeira avaliação. Eu imagino que vai ter algum estudo que compare termoablação com Shiva em si. Por enquanto, o que a gente tem é que existe uma semelhança a longo prazo, pelo menos os trabalhos mais extensos ali. Eu imagino quanto trabalhoso deve ser seguir 10 anos nos pacientes com duas técnicas, avaliando critério por critério, né? Eles conseguiram um resultado semelhante, mesmo estudo espanhol, que eles fazem praticamente mais Shiva, eles acharam um resultado semelhante a longo prazo. O que traz de vantagem seria a preservação da safena e o fato deles fazerem ambulatorialmente, sem internação hospitalar. Por enquanto, é isso que a gente tem, né? Vamos ver agora os próximos, como é que vai se desenrolar o estudo do restante desse capítulo. Eu quero agradecer a todos essa manhã e deixar um grande abraço, e vamos então partir para o próximo estudo, que seria a continuação desse capítulo. Tá bom? Tchau para vocês, um abraço a todos. Ótimo dia,